Olá, eu sou a Camila do Grupo Infinity e Infinity Cidadania e estou voltando aqui para os nossos vídeos, que serão vídeos semanais. O nosso objetivo aqui é fazer um giro aqui pelas notícias do mundo de cidadania italiana, não só de cidadania italiana, mas tudo que se refere à Itália. Vamos lá para o nosso giro? Essa semana foi uma semana bastante agitada e com bastante notícia, falando um monte de coisa, principalmente, né, do assunto de cidadania italiana. Na verdade, tem ocorrido diversos rumores aí, e às vezes a gente até se sente um pouco perdido, né, com relação do que vai acontecer, se é que vai acontecer. Então, enfim, vou trazer aqui para vocês aqui um resumão aqui de notícias que aconteceram essa semana. Eu acredito que a notícia que mais tem apego a gente aí de calças curtas foi com relação à notícia com algumas mudanças com relação ao consulado, né? Inclusive essa semana eu até subi um stories, vai subir um reels amanhã, sábado, né, lá no feed da Infinity. Depois, se você quiser conferir com um pouco mais de detalhe, também tá lá, mas eu vou dizer aqui para você. Quem começou essa modinha aí foi o consulado italiano de Recife. Na época não teve tanto barulho, mas logo isso foi para a Embaixada de Brasília e chegou até o Consulado de São Paulo, e é óbvio que isso também vai acontecer no Consulado de Curitiba, Porto Alegre, Santa Catarina e assim sucessivamente. O que está acontecendo aí? Os requerentes que estão apresentando o seu pedido de reconhecimento de cidadania junto ao consulado, que tem ali um terceiro declarante. O que é esse terceiro declarante? Mesmo que tenha havido um casamento entre um pai e uma mãe e foi um terceiro que declarou esse filho, o consulado está entendendo que ali se rompe o direito à cidadania e o consulado não quer assumir a responsabilidade na concessão do direito dessa cidadania. Então, ele não se sente apto a reconhecer essa cidadania, restando apenas a opção de via judicial ou uma cidadania administrativa, que é aquela que você vai morar na Itália, né? Então, o consulado está afunilando ali, está restringindo ali o reconhecimento, ou seja, está restringindo ali, né, o teu direito de recorrer ao consulado, de reconhecer a sua cidadania. Então, essa moda pegou, o consulado está trabalhando menos, e para quem tem esse tipo de situação, então, vai ter que recorrer judicial ou administrativamente para ter o seu direito reconhecido. Infelizmente, contra consulado não tem muito o que fazer, né? Sabe, às vezes a impressão que eu tenho, o consulado não quer trabalhar, que ele entendeu que o judiciário dá conta do recado, então é assim, para que eu vou fazer se o judiciário pode ir lá e pode fazer, né? Então, tá todo mundo recorrendo à via judicial, então vou dar aqui mais uma forcinha aqui para que as pessoas recorram mais um pouquinho à via judicial. Então, isso daí tá gerando aí bastante polêmica. A minha recomendação é, se você cai nesse caso, já procura via judicial, né? E por via das dúvidas, mesmo sabendo que não há uma brecha da lei com relação a isso, porque o casamento legitima essa filiação, né? Se você ainda assim ficar inseguro, coloca o batismo aí nessa documentação, mas vá pela via judicial ou pela via administrativa. E se você optar pela via administrativa, ainda assim o meu conselho é que você converse aí, né, com o comune que você vai realizar o teu processo administrativo. Uma outra coisa também, uma outra notícia que está dando muito o que falar e que deu muito o que falar essa semana aí na Itália. Estou aqui com o celular aqui, né, de colinha aqui, foi com relação, deixa eu pegar essa notícia aqui, com relação ao projeto que prevê visto de 5 anos a ítalo-descendentes. Mas, afinal de contas, né, o que que é isso? É para as pessoas que têm uma ligação aí, que têm descendentes italianos, né, mas não têm a cidadania reconhecida. Mas olha como é louco esse negócio, né? Os caras querem fazer um visto, né, para brasileiros que tenham ligação, ou seja, para que tenham descendentes italianos aí, mas para que não tenham a cidadania reconhecida. E você sabe qual que é o objetivo desse visto? Evitar o esvaziamento da Itália. Mas, gente, cáspita, por favor, reconheçam a cidadania
e vocês vão evitar o esvaziamento da Itália. A matemática é tão simples, né. Se vocês olharem hoje para a Itália, é tanto imóvel abandonado, tanta coisa, né, de esvaziamento, e eles querem evitar esse esvaziamento. A Itália tem uma população mais velha, né, eles sabem desse problema, mas às vezes eu acho que eles querem tapar o sol com a peneira. E aí, vocês acham mesmo que é esse visto que vai resolver? Pelo amor de Deus, gente, reconhece a cidadania logo de quem quer reconhecer a cidadania, de quem quer tentar uma vida nova na Itália, né? Que esse problema, pelo menos em parte, ele vai ser sanado. É tão simples, vocês vão resolver vários problemas de uma vez só. Questão de mão de obra e mais uma série de outras coisas. Pessoas que querem comprar imóvel, pessoas que estão empenhadas em começar a trabalhar, os brasileiros, grande parte deles que querem começar a vida no exterior, são pessoas proativas. Então, né, para que esse visto? Às vezes eu fico pensando assim, o italiano ele é tão burocrático que ele fica tentando reinventar a roda, né? Então, reconheçam a cidadania de quem quer reconhecer, e para que visto? Enfia essa ideia que não liga lé com cré, que enfim, né, totalmente, descabida aí essa ideia. Mas esse assunto aí, eh, né, fez pauta aí essa semana aí nas notícias. Esse foi inclusive esse é um projeto, tá, que tá lá na Câmara dos Deputados aí, e que de verdade, tá, eu faço votos que isso daí seja derrubado, porque não faz o menor sentido, né. Uma outra notícia que rondou aqui, né, essa semana aqui, né, foi justamente a desvalorização das raízes, né, o descaso do vice-premier com os ítalos, brasileiros, né. O que que aconteceu? O senhor Antônio Trajani teve um evento, né, ali, né, na Itália. Esse evento inclusive ele aconteceu em Rimini, né, aconteceu nessa última quinta-feira aqui. O que que esse senhor falou, né? Ele ele inclusive ele falou o seguinte, que não fazia o menor sentido ficar reconhecendo cidadania para as pessoas que estavam tão distantes dos seus antepassados, né? O que que eram 7 gerações. Vem cá, meu querido, deixa eu te falar, não são 7 gerações não, tá? Isso eu posso te assegurar, porque se você pegar aí, geralmente as gerações aqui de brasileiros, né, dos ítalos brasileiros, geralmente eles estão entre os avós, os bisavós e no máximo ali trisavós, né? Então eu acho que o senhor deveria aí se atentar de fato. Eu acho que quando você quer falar alguma coisa, você deveria pelo menos aí minimamente estudar, né, o que você está falando ali. Então, ou seja, se juntar esse senhor aqui, né, Antônio Trajani, Roberto Menia, né, mais essa pessoa que eu não sei quem foi que criou essa ideia descabida aí de visto, né, para ítalo brasileiro, são 3 coisas totalmente sem pé nem cabeça. Então, essas foram as 3 notícias mais importantes essa semana, né, que circularam aí no mundo da cidadania, que eu trouxe aqui um breve resumo para você, mas que você tem que ficar ligado. Falando um pouquinho de 2025, acho que todo mundo está falando, será que muda alguma coisa? Não muda? Ninguém sabe ao certo, né? O que se sabe, na verdade, é que os caras estão tentando mudar, mas eu acho que isso é uma tremenda de uma burrice, porque se eles estão tão preocupados com o esvaziamento da Itália, não faz o menor sentido dificultar a cidadania. Mas se você ainda não reconheceu a sua cidadania, e isso não faz parte ainda do teu projeto ou do teu planejamento, uma dica que eu deixo aqui para você é: tenha os dados aí do teu antepassado italiano e minimamente ingresse aí na fila do consulado. Claro, você vai ter que dar uma olhada aí na tua documentação se você não cai lá na questão de ter um terceiro declarante. É tanto detalhe, se daqui, se dali, mas enfim, se você ainda não viu, eu recomendo que você reconheça a sua cidadania o quanto antes. Tá bom? Semana que vem a gente volta com mais um giro nas notícias aí do mundo, não só de cidadania italiana, mas tudo que envolve a Itália. Fica ligado aqui e até a semana que vem.